bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, apresentar, comentar no que a gente chamou aqui de Sextou com Livro, né? O livro de hoje chama-se Euclides da Cunha, uma biografia. Esse livro foi escrito, né, pelo diplomata Luiz Cláudio Villafane Santos, né? Começando pelo autor, dando uma palhinha sobre ele. Quem é Luiz Cláudio Villafane Santos? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1960. Ele é diplomata de carreira, fez pós-graduação em ciência política pela Universidade de Nova York e é doutor em história pela Universidade de Brasília, UNB. Ele é autor do livro também Juca Paranhos, O Barão do Rio Branco, Companhia das Letras, 2018, entre outros livros. Muito bem, agora voltando para o livro, né? Essa personalidade aqui é histórica, né, no Brasil e na literatura também. Euclides da Cunha, por causa do principal livro dele, ele escreveu outros, né, que é Os Sertões, né? Quem é da minha juventude aí sabe que para fazer vestibular você tinha que ler Os Sertões, né? Fazia parte da lista dos livros praticamente obrigatórios, né? Bom, esse livro, como a capa está dizendo aqui, é uma biografia dele, mas uma biografia profunda, sabe? O autor, Luiz Cláudio, ele fez uma pesquisa muito boa sobre a vida, né, e a obra de Euclides da Cunha. Tem coisas que a gente não imagina, né? O Euclides da Cunha, eu acho que ele foi uma espécie de polímata, sabe? Na minha opinião, porque para vocês terem ideia, ele se destacou na geologia, na geografia, na botânica, na antropologia, na sociologia, psicologia, filosofia e história. Além disso, ele foi engenheiro militar, e também foi jornalista e escritor. Quer dizer, não foi pouca coisa o Euclides da Cunha, né? Então a história narrada nesse livro fala desde o início da vida dele, inclusive quando ele foi cadete do exército na escola militar no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, né? E teve um episódio da espada lá, que ele estava em revolta num dia lá, por questões de reivindicações salariais e tudo. Ele era cadete ainda, né? E aí ele, no dia seguinte, essa revolta, vamos dizer assim, dos cadetes, um ministro foi visitar a academia lá militar, né, que era na Praia Vermelha, do Exército Brasileiro. Isso foi no início do século passado, né? Aí o Euclides da Cunha se perfilou lá com a espada e jogou a espada no chão. Então ele pegou cadeia e tudo. Ele já foi um sujeito meio revoltado, assim, desde a juventude dele, né? Uma coisa que, por exemplo, eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas ele entrou para a ABL, a Academia Brasileira de Letras, né? E a cadeira que ele pegou foi justamente a cadeira, do patrono da cadeira era Castro Alves, né? Que coisa interessante, justamente da Bahia, maiores poetas do Brasil, né? E também ele fez parte, né, do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro também. Ele foi membro do IHGB, ganhou alguns prêmios na vida e tal. E também tem uma parte nesse livro que fala, que eu acho interessantíssimo, que é a participação dele nas expedições do Itamaraty, quando o Itamaraty era chefiado justamente por Rio Branco, no Amazonas, né? O desbravamento da Amazônia, né? Não é só desbravamento, na verdade é a delimitação das terras do Brasil naquela região do Alto Purus, né? Já ali com o Acre. Então tudo que Rio Branco fez, ele tinha uma equipe atrás, e Euclides da Cunha fazia parte do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, do Itamaraty na época, no Rio de Janeiro, e fez expedições muito tempo lá no interior da Amazônia, né? Não foi só a questão dos sertões, né, que foi o livro principal dele, que todo mundo conhece, acredito que todo brasileiro conhece, sobre a Guerra de Canudos, né, no qual inclusive ele fez expedições também, acho que a penúltima expedição, ele foi, né, fotografou, desenhou, tem os desenhos dele, inclusive nesse livro aqui, dos acampamentos e tal, como é que o exército conseguiu chegar em Canudos e destruir. Foram 4 expedições para destruir Canudos, né? Então ele narra muito bem no livro Os Sertões. Inclusive o autor desse livro agora, dessa biografia, ele faz algumas críticas, né, e coloca algumas críticas que fizeram em cima do livro dos Sertões de Euclides da Cunha. Muito bem, e no final tem a história trágica dele, né? Porque a história dele é uma tragédia, né? Tem um capítulo específico aqui que é a tragédia da piedade, né? Na qual ele, por uma questão de traição da mulher dele, né? Ele se vinga, naquela época era na bala, né? E ele, ao atirar no desafeto dele,
no amante da mulher dele, ele leva um tiro também e morre, né? O Euclides da Cunha morreu novo, 40 e poucos anos, acho que é 43, um negócio assim. Teve esse, é bem descrito nesse livro um capítulo chamado A Tragédia da Piedade, que era o bairro no Rio de Janeiro onde aconteceu essa tragédia, né? E a coisa mais estranha é que o amante dele foi absolvido em júri popular 2 vezes. Foi a primeira vez, depois teve outro júri e o cara foi absolvido também. E a coisa mais estranha também e trágica nessa história é que o filho do Euclides da Cunha filho, também se envolveu com esse mesmo desafeto dele, que era o padrasto, né? Virou padrasto dele, e foi morto pelo mesmo padrasto. E o padrasto também, e a mesma pessoa. E ele também foi absolvido em júri popular. Um negócio assim, eu acho que é inédito na história do Brasil essa conversa, né? Muito bem. Para fechar este vídeo, para não ficar longo, eu queria só lembrar uma passagem aqui do livro que fala sobre os sertões, que eu acho que vale a pena, né? Primeiro ele posiciona, eu estou lendo de trás para frente aqui, é uma parte lá na página 300 e tanto, depois eu vou voltar que tem uma parte aqui também muito bacana dos sertões que eu faço questão de deixar registrado. Mas só para o pessoal ter noção de qual é a ambientação histórica, vamos dizer assim, né, contextualizado, de quando surgiu o livro Sertões. Então, Os Sertões, ele saiu quando ele foi publicado, havia pouco mais de uma década que a escravidão fora tornada ilegal do Brasil, ou seja, 1888, 1889, foi mais ou menos quando 1888, né, 1898, por aí, foi quando Os Sertões foi publicado, né? Ou seja, pouco mais de uma década da abolição da escravatura, 1888. A República se apresentava como uma promessa de modernização e de redenção daquela sociedade agrária atrasada e iletrada, mas o esforço de mudança patinava nas crises sucessivas dos primeiros governos militares e civis, né? É a República Velha, que a gente lembra, quem estudou história aí, quem lembra da história. E tem uma passagem aqui que eu vou registrar sobre especificamente a questão da campanha de destruição de Canudos, né, que ele muito bem retratou no livro Sertões, que diz assim, ó: as teorias começaram a surgir, algumas razoáveis e outras diferentes. Antônio Conselheiro seria apenas a ponta do iceberg de uma vasta conspiração monárquica. Os conselheiristas contariam com apoio internacional, cuidadoso preparo militar e armas sofisticadas. Veja que fake news já existia naquela época, né? Por isso que eu estou colocando isso também. Chegou-se a noticiar a apreensão em Minas Gerais de carregamento de armas e munição destinadas a Belo Monte. Belo Monte é Canudo, né? A família real estaria envolvida, haveria técnicos estrangeiros assessorando os jagunços. Olha que loucura. Os jornais chegaram a noticiar que os fanáticos do conselheiro, com armamento moderníssimo e abundante munição, comandados pelo Conde D, pretendiam restaurar a monarquia. Olha só que coisa louca, né, gente? Deu-se rédea solta à paranoia. Exatamente, era fake news daquele tempo, só não tinha internet, né? Mas fake news tinha. Aí aqui para fechar, ó, desencadeou-se intensa campanha de desinformação, tá vendo? É o que a gente vê hoje, né, gente, no mundo, né? Belo Monte teria sido fortificado por competentes engenheiros europeus e os sertanejos armados e treinados por militares estrangeiros. A revolta no interior da Bahia representaria apenas o começo de uma longa campanha cuidadosamente planejada. Haveria grupos de fanáticos monarquistas por todo o Brasil, prontos para atacar as capitais estaduais e marchar em direção ao Rio de Janeiro. O jornal Má Notícia chegou a publicar uma proclamação falsa atribuída a Antônio Conselheiro, proclamando todo o sertanejo da Bahia a lutar contra a República. Fake news de novo. Hoje parece risível que se tenha dado credibilidade à ameaça que um arraial paupérrimo do interior do Nordeste poderia representar contra o regime. Mas em tempos de polarização política, muitas vezes ideias absurdas e indefensáveis são valorizadas e, pior, passam a parecer razoáveis. Que coisa atual, né, gente? Esmagar Belo Monte e exterminar aquelas pessoas passou a se confundir com a ideia de defender a República. Tem algum paralelo com o dia de hoje, gente? Achei isso aqui, parece que eu estou lendo as fake news aí da internet, né? Que coisa doida, né? Muito bacana esse livro, eu já recomendo fortemente para vocês, quem gosta de ler, quem gosta de biografia, principalmente, né? Bacana esse livro sobre o Euclides da Cunha. Obrigado por terem vindo até aqui, por favor, comente o que desejarem, curta o vídeo.
se inscreva no canal se não tiver inscrito e coloque o sininho para receber as notificações.